O vídeo de hoje está imperdível. Nós entrevistamos uma família que mora na Catalunha e eles vão compartilhar tudo que eles têm vivido nesse tempo aqui na Espanha com vocês. Então não saia daí. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago. E eu sou a Luciana. E no vídeo de hoje nós entrevistamos um casal que mora na Catalunha, a Fernanda e o Marcelo. Foi um bate-papo muito legal, muito agradável. E eles contaram para nós, né, toda a experiência deles, tudo, as opiniões deles sobre esse tempo que eles estão morando aqui na Espanha. E com certeza vai ser um vídeo que vai ajudar quem está se preparando, né? Vai dar aí bastante dicas, bastante conselhos para quem está se preparando para vir morar aqui na Espanha. É um vídeo que ficou longo, eles tinham muita coisa para compartilhar com a gente. Muita coisa importante para compartilhar, né? E eles são pessoas assim, nós conhecemos eles para fazer esse vídeo, mas pessoas assim super legais, pessoas que têm um conhecimento bem bacana, um bate-papo muito gostoso, que poderia ter durado bem mais aí se dependesse da disponibilidade de tempo, mas nós recomendamos que você assista até o final, o vídeo inteiro é a entrevista, não tem nada aí que você precisa ficar olhando, então deixa o celular, deixa aí onde você estiver assistindo ligado para você escutar, porque com certeza vale a pena assistir, porque é um conteúdo de muito valor. Vamos lá para a entrevista? Olá, sejam bem-vindos aqui para gravar esse vídeo com a gente. Primeiro, agradecer a vocês por terem disponibilizado um pouco do tempo de vocês aí para compartilhar com a gente e com todo mundo que assiste o nosso canal, que acompanha, são pessoas que estão se preparando para vir morar aqui na Espanha, que têm esse sonho, como nós já tivemos, vocês já tiveram um dia, e é muito importante para eles, né, sentirem um pouco, né, a gente sempre fala aqui, mas quanto mais pessoas falarem e passarem a opinião, eu acho que sempre ajuda, sempre complementa para essas pessoas estarem preparadas, né? Então, primeiramente, sejam bem-vindos e muito obrigado. Obrigada a vocês aí, é sempre uma boa oportunidade a gente compartilhar os desafios, eu acho que isso é o principal requisito para tudo que você vier a vir fazer na vida, porque ser a ponte, né? A ponte de informações, essa troca, é sempre super importante poder compartilhar e ajudar aí, de alguma maneira, quem precisar desse desafio. Totalmente de acordo com vocês. Bom, fazer a primeira pergunta, então, perguntar para vocês há quanto tempo vocês estão morando aqui na Espanha e qual cidade vocês escolheram, qual cidade vocês moram? Pode ir. A gente fez 1 ano de Espanha agora, dia 1º de agosto, e a gente escolheu viver no pueblo aqui de Tarragona, a gente está na região de Tarragona, entre Barcelona e Valência, e a gente mora numa cidade num pueblo chamado Vila Seca, que é próximo a 2 praias que são bastante conhecidas aqui, que é Salou e La Pineda, e a gente está 10 minutos do parque do Porto Aventura, que tem o Porto Aventura, Ferrariland, então é uma região bem turística, e a gente escolheu aqui porque, apesar de ser uma região turística, onde a gente vive é afastado do polo turístico, então a gente vive num pueblo que tem uma estrutura de cidade, de escolas, de mercado, que é diferente da que é oferecida para o turista que vem para cá. Então, um dos grandes motivos de a gente estar vivendo aqui foi esse. Esse é um dos grandes motivos, e acho que outro também é assim, né? Porque, claro, nós fomos visitar Barcelona, e Barcelona é um sonho, um espetáculo, e nós que viemos de uma grande, de uma grande cidade como São Paulo, a gente vai para as referências que a gente tem, né? Mas nós fizemos, na verdade, o quê? Conta, né? E a conta é que você vivendo numa cidade, isso também em qualquer lugar do mundo, tanto no Brasil, se você viver em São Paulo é um custo de vida, e se você viver em Campinas ou um pouquinho mais, né, afastado, é um outro. Então a gente foi para a ponta do lápis mesmo, fomos fazer conta, e além de ter uma qualidade de vida bem melhor, que era realizar um dos nossos projetinhos de vida, que era morar na praia, a gente ia gastar em torno de 26% a 30% menos do que se vivesse em Barcelona, que era o nosso
digamos assim, o princípio da nossa investigação. E aí a gente deu esse passinho que foi para a gente espetacular, né? Tanto em torno para nós, que estamos vindo de um outro país, conhecendo, né? Então como é menor, a gente conhece mais, a gente tem a oportunidade de ter a segurança de conhecer todas as pontas do pueblo, né? De supermercados e tudo mais. E para as crianças, né, que são criadas assim, livres e soltas, porque é um lugar seguro, não é uma cidade grande, em ruas largas, então nós vamos para a escola a pé, eles andam de bicicleta à noite, então aqui a gente dá essa oportunidade para quem chega de, como um bebezinho, sabe? Que você primeiro vai para o cercadinho, depois você vai atravessar a avenida. Então, acho que a gente tá bem nesse... A gente colhe fruta na casa do vizinho quando vai para a escola. Põe na lancheira. Põe na lancheira. O vizinho tava com um pé de ameixa e tava amarelinha ali, né? E a gente pediu, podemos pegar? Ele falou, não, pode pegar. Então a gente passava para a escola e era a fruta da merenda da escola. Então... São coisas assim, experiências que é praticamente impossível da gente imaginar no Brasil, né? As crianças assim soltas e assim com essa liberdade, principalmente para quem morava em cidade grande igual vocês, né? Nós morávamos em São Paulo assim muito bem localizados, morávamos em casa, dentro de um condomínio super seguro, né? Porque era um condomínio. Só que a gente percebeu, que aí vai a sua pergunta, né? Acho que até você tinha falado qual que é o principal motivo de saída. E aí eu vou emendar para a gente ter uma... Isso, a gente ia perguntar agora, né? O que levou a tomar essa decisão, né? De sair do Brasil. A gente estava num lugar muito bom mesmo. Porque a gente percebeu que era uma fake news. A gente vivia numa ilha. Verdade, que não é verdadeiro. É uma redoma, né? É como que vocês estão seguros ali na bolha, né? Na bolhazinha de vocês, mas dali para fora... Não, e que a gente percebeu que as crianças iam sair do cercadinho, né? Porque a gente criou ali aquele cercadinho do condomínio, que era aquele cercadinho que eu falei para vocês que a gente está agora, que era tudo perfeito, né? Então a minha porta era aberta, a gente não tinha chave lá no condomínio da porta, eles viviam na rua, tinha toda a infraestrutura que vocês podem imaginar de entretenimento para eles, programa de férias, clube, piscina, nananã. Mas assim, a escola da minha filha era a 3 minutos de casa. A gente nunca pôde ir a pé. Por quê? Sequestro relâmpago. Não podia andar de bicicleta numa rua, você fora saía... do condomínio. Dentro do condomínio sim, mas fora do condomínio é inimaginável de falar, putz, vamos dar uma volta de bicicleta no bairro. Talvez seja um pouco de medo excessivo da gente, mas a gente não ficava tranquilo. Esse medo tá na cabeça da gente, porque é tanta história que a gente escuta, isso acontece todo tempo, né? Então... Parece que a gente tá sempre esperando chegar a nossa vez, né? Tipo assim... Exatamente. E aí a gente faz uma comparação do lugar que a gente está vivendo aqui hoje, que a gente está vivendo num grande condomínio, que tem segurança, que as crianças podem sair na rua, que tem infraestrutura, então assim... Então esse é o primeiro ponto. ponto. Você vai abrir mão de mais no princípio, que vai parecer para menos, mas aquilo que você vai ter é incalculável. Porque claro que a gente tem uma vida diferente do que a gente tinha lá. Mas aí, será que você precisa de tudo que você tem lá? Será que a gente precisava de tudo aquilo? Hoje, cada vez mais, um ano depois, eu falo, gente, quanta coisa inútil que eu tinha. Que raiva, eu podia ter guardado mais dinheiro para esse momento.
né? Verdade. Aqui também a gente sempre fala essa questão da vida mais simples aqui, né? Assim, da gente não precisar de tanta coisa que assim a gente vive super bem com um pouco que pesa muito, é um pouco, mas que tem uma relevância muito grande no dia a dia, né? Mudar para cá faz a gente ressignificar algumas coisas e aprender outras, como a festa de aniversário no parque, que é uma das coisas mais gostosas que a gente viu aqui, Isso. que a gente teve a oportunidade de fazer. Quando a gente Oi? Quando a gente imaginar fazer uma festa de aniversário no Ibirapuera? Nunca. Eu falei verdade, do coração. Nunca. Chamar amigos, parentes e tudo mais, pegar uma mesa e fazer uma festa de aniversário no Parque Ibirapuera. Ou estender toalhas no chão e falar, olha, cada um traz um pratinho. Assim, no Brasil, uma é a questão da segurança e outra é a questão cultural, né? No Brasil, se o seu filho está na escola, todos os amiguinhos têm uma festa que é num buffet infantil, que contrata fotógrafo, que vai o palhaço, que faz isso, e aí você não dá isso para o seu filho. Ele é o ET, né? Ele é o ET da turma, então você acaba se obrigando. E aqui, assim, é totalmente comum isso de estar no parque, e faz a gente reavaliar o que é importante, né? A presença das pessoas. Nós fomos numa festa na frente da praia. Era sabe aquelas mesinhas que tem na praia, que são um pouquinho mais afastadas? Ela fez a festa ali, fez os bexigas e foi maravilhoso. As crianças iam dar um mergulho e voltar. E comia ali um negocinho com areia e tava ótimo. Perfeito. Eu já estava migrando e foi muito legal, assim, quem conhece a minha evolução, adorava festa, né? A gente é bem festeira, a gente gosta de festa. Então, fazia uma mega festas para as crianças, mas a gente já estava migrando. Então, na minha festa não tinha plástico, não gostava de presente, tinha que ser coisa para doação, já fazia toda assim. Aí estávamos já nesse processo. Menos é mais, né, gente? Menos é mais, e quanto mais a gente compartilhar, mais a gente tem, né? Fomos num aniversário numa granja. Aqui, granja é um lugar onde eles criam animais e tal. E o cara fez uma infraestrutura com tipo um buffet. Só que é no meio da criação de cabra, no meio da plantação deles, da criação de galinha e tudo mais. Cavalo. E as crianças enlouqueceram. Ficaram loucos. E é coisa de 10 minutos depois. Experiência, né? Ter esse contato, muito legal. É bacana que vai ressignificando, né? A gente dá o valor na festa para o que tem que dar, porque a gente acaba perdendo muito foco com tudo que tem no Brasil, né? Tô meio fora aqui. E assim, e a escolha da Espanha, né? Por que vocês escolheram a Espanha? Imagino que vocês tenham analisado outros países e acabaram optando pela Espanha, né? O que levou vocês a escolherem a Espanha? A Espanha, eu falo para o pessoal, todo mundo que pensa em Europa, a gente optou pela Espanha antes, né? O Marcelo tem uma tataravó, né, amor? Minha parte de pai é espanhola, a parte de mãe é italiana. A parte de mãe me deu a oportunidade de ter a cidadania italiana. Mas eu sempre tive um pezinho aqui na Espanha. No Brasil eu trabalhava num restaurante espanhol, então eu tinha muito contato com essa comida, essa cultura espanhola, de jamón, de tortilha, de azeite, de vinho, de paella e tal. E buscar as origens, né? Por que meu pai gostava de comer jamón? Da onde eu venho, inclusive uma parte do meu sobrenome é o nome de uma cidade daqui de Valência, né, que chama Requena, que eu já fui lá conhecer, uma cidade produtora de vinhos e embutidos, muito legal. E eu sempre tive essa vontade de mudar, de conhecer a gastronomia da Espanha, não só da Espanha, como da Europa. Então isso me chamava muito a atenção. E uma outra decisão em conjunto era o desafio de vir para a Espanha para dar oportunidade para as crianças aprenderem um idioma novo, aprender uma cultura nova, a estar a 200 quilômetros da França,
está do lado da África, está do lado de Portugal, a 1 hora de avião de Roma, a 1 hora de Qualquer lugar. É o centro do mundo, né? Pra gente, E assim, realmente uma escolha, não foi a mais fácil. Tem vários caminhos que estavam mais fácil ali. Portugal querido, com pessoas queridas, com família. Mesmo Madrid era mais fácil, porque você não precisa aprender o catalão aí, né? Então, aqui tem um desafio além do espanhol, né? Que é uma outra língua. A gente tem que aprender o catalão. Então, tinha mais esse, digamos assim, ponto que eu não ponho como negativo nem como positivo, era o ponto que você tinha que decidir se você estava apto a enfrentar ou não, que é isso que você tem que sempre estar se perguntando. Você está apto a enfrentar isso ou não? E aí eu pus tudo na balança e eu falei assim, olha, eu já trabalhava sempre com a ideia da diversidade e da inclusão. Então, acho que você praticar isso é justamente você estar aberto para o mais desconhecido e, às vezes, não o tão mais, não, vou mudar para Portugal, porque lá fala português, principalmente, e porque, né, a gente vai ter muito mais familiaridade. Sim, se você acha que isso é vital para você, eu acho que é esse o caminho, sim. Você tem que muito escutar as suas forças, né? Mas eu acho que a gente tinha esse objetivo também, trazia isso desde sempre, né? De o quão diferente as coisas forem, são mais ricas e são mais desafiadoras para você entender, né? E o legal, assim, o retorno disso. Qual que é o retorno dessa escolha, né? Em um ano que a gente pode falar, que é pouco tempo. É que hoje a gente tem 2 filhos que falam português, falam espanhol, falam catalão, estão já bem mais avançados na questão do inglês, que aqui é primordial, é bem forte. A melhor amiga do meu filho, que tem 5 anos, é russa. A melhor amiga da minha filha, que tem 10 anos, é marroquina. Então, essa pluralidade de culturas, pluralidade, né? É absurda. Esse é o presente. Esse é o presente, porque nós recebemos aqui em casa muitos espanhóis, mas também nós abrimos, né? Abrimos o coração e para a família dos amiguinhos das crianças. Então, os russos frequentam aqui, o pessoal marroquino também, e aí a gente tem essa oportunidade única de experimentar, né? Outro dia veio a família desse nosso amigo russo, ele trouxe a mãe dele para cozinhar para a gente aqui. Que não fala uma palavra em espanhol, então a gente se comunicava por sinal. Era aquilo tudo mudo, porque ela não fala nada de espanhol, não entende nada de espanhol, e a gente não entende absolutamente nada de russo. Então era conversa de surdo mudo. Então, mas foi maravilhoso. É uma experiência, imagino que única, né? Assim, ter um contato com uma outra cultura tão diferente da nossa, né? Assim, acho que isso é impagável. Não, isso é impagável. Já que vocês falaram aí das crianças, como que foi a adaptação da família em geral, mas em especial das crianças? Que é o desafio. Então, acho que a nossa principal vivência é assim: as crianças são os espelhos dos pais, tá? Então, assim, a criança não tem impedimento nenhum. Todo impedimento que tiver é você que está colocando. É verdade. E assumir esse papel é muito importante. Falar assim, sou eu. Porque aí você sai e deixa. Então, a gente passou muito isso para os nossos filhos, que a gente estava preparado. Então, quando chegava... Coisa simples, sabe? Quando chegava uma comida nova, a gente... ficava os dois, vamos experimentar. Eu acho que eu vou gostar. Nossa, isso parece o quê? Lá no Brasil e tananã. Então, a gente abria, né? Então, a gente falava com todo mundo, a gente estava sempre muito aberto a conhecer. Eu coloquei eles numa escola pública e a gente fez essa pesquisa, né?
pública concertada, nananana, e o pública também foi, principalmente, lógico que fizemos conta, mas se você pensar que lá no Brasil nós gastávamos quase 50% do nosso salário só em educação para as crianças, e não era da mais top, era uma educação para tirar eles do público, né? Para salvar um pouco. Então a gente fez questão que eles fossem para a escola pública, justamente por essa pluralidade que a gente estava buscando. Na escola pública tem de todos, né? Como vocês perceberam aí, de todos os povos e todas as culturas. E a integração também, e a integração. Né? E aí, por exemplo, a gente viu uma coisa que a gente recebeu aqui, que o mendiador, que é o refeitório das crianças, né? Todos os brasileiros falaram, olha, não deixa no mendiador, porque a comida é horrível. Não, a comida não é horrível. A comida não é a brasileira, mas ela é ótima. E eu caí um exemplo muito legal, onde você pode escolher o cardápio. E aí você falou, então você foi lá e escolheu. Não, eu escolhi o cardápio local. Desde o primeiro dia, as crianças ficaram só 10 dias aqui. A gente chegou alguns dias antes do ano letivo. Então, desde o primeiro dia, eles ficam no refeitório. Não porque a gente podia deixar eles em casa para se adaptar melhor, não. A gente deixou eles lá. E eu fiz questão do cardápio local, para justamente eles tentarem comer alguma coisa e se inserirem na cultura sem a nossa ajuda. Porque eles ficam, né? Porque a maioria das pessoas pegam, trazem para casa, dá a comida de casa e levam, né? Então a gente teve esse esforço. Além da inserção deles, porque a oportunidade de eles conviverem com as outras crianças fora do horário letivo. Então é comer junto com as crianças que vivem aqui e as que não vivem, então, que são daqui, que não são daqui. Então, lidar com a diversidade de culturas, aquele menino come de um jeito, aquela menina come de outro jeito, esse daqui come isso, come aquilo. E brincar, porque eles brincam 1 hora lá, né? Aqui o horário de refeição são 2h30. Porque o Luiz e a Alice, que são nossos filhos, vieram para cá sem falar uma palavra de espanhol, sem falar uma palavra de catalão, e em 6 meses aí eles já estavam se comunicando com as crianças e sem dificuldade, sem ter um impacto nessa migração. Então acho que a adaptação depende muito da adaptação dos pais. Peguem essa mochila, que essa mochila é de vocês, é dos pais. E assim, no sentido, vocês sentiram que, vocês percebiam, assim, que eles se sentiram acolhidos, que eles se sentiam fazendo parte daquele conjunto ali, da escola, dos amigos, ou teve algum momento em que eles se sentiam, assim, estranhos, excluídos? Você imagina que o momento que nós mudamos também foi um momento muito especial também, porque a gente estava no meio da pandemia. Então, todas as crianças estavam de máscara. E os professores também. Também. A gente não pôde entrar para conhecer a escola. Quase que eu deixo minha filha na escola errada, porque tinha muita porta e era uma do lado da outra, e eu quase que eu falei assim, não é aqui. Ela falou, não é nessa escola, moça, é na outra. Gente, ideia. Imagina se eu tivesse deixado a criança lá. E então, eu acho assim, tava todo mundo, o que para os outros poderia ser um momento de extrema guerra, para a gente tava todo mundo meio estranho. Tava todo mundo meio estranho, ninguém podia encostar em ninguém, então não teve, né, essa coisa que a gente tem. A possibilidade de abraço, de beijo, nada. A possibilidade de eles terem alguma dificuldade, né, de se relacionar era imensa, porque justamente por conta disso, pela questão do toque, pela questão de você ver a pessoa a falar e como ela fala, como ela mexe a boca para falar. Eu fui fazer um curso de espanhol e o professor de máscara, e a gente falava, tira a máscara, porque você fala, eu quero ver o movimento da sua boca. A primeira coisa que a gente quer fazer é tentar ler o lábio, né? E aí já não tinha essa... E aí você imagina, para as crianças, e também, aí também tem um lado que a mistura
de tanta gente, de tanto lugar, que tem marroquino que em casa só fala árabe, tem a russa que em casa só fala russo, tem o pessoal que de onde que era? França? Não sei. Bom, enfim, Tem. todas essas crianças que não falavam fluentemente espanhol tinham que se comunicar, tinham que se esforçar para se comunicar. E deu certo, deu bem. Porque é isso mesmo, a gente incentivava muito eles, que pra gente era também difícil. Então, um ponto, eu entrei na escola, eu fui fazer catalão, porque as pessoas aqui na escola, eles têm todas as matérias em catalão, todos os bilhetes da escola, todos os comunicados. A comunicação, os livros. São todos em catalão. Então, assim... Problema de matemática é em catalão, que catalão. O papai tem que ajudar a entender o problema e ajudar o filho. Então, eu corri para a escola de catalão então eles viam que quando ela trazia foi muito legal, porque a gente ficou uma hora, eu e a mais velha, no mesmo estágio, a gente estava estudando o mesmo livro. Ela estava no livro 5 e eu estava no livro 4. Ah, mamãe, então eu já estudei isso. Então ela via o quanto eu me esforçava para aprender, então aí ela colocou, ai, mãe, nem é tão difícil, né, mãe? Você viu que você tá conseguindo estudar? Ah, então, e a gente ficava, olha essa música, mãe, tá falando catalão, ó, sabe o que falou? No supermercado, né, que eles falam em catalão. Você entendeu? Aí eu falava, é isso mesmo. Ai, o que será que ele fala? Vamos esperar falar de novo. Então a gente ficava... Porque entender é uma coisa. Falar é outra. Mas isso era uma outra coisa que a gente até ia perguntar mais para frente, mas já que entrou aqui, então assim, porque isso a gente escuta bastante, as pessoas falando que, olha, morar na Catalunha, além do espanhol, você precisa do catalão. É diferente, por exemplo, de morar em Valência, que tem o valenciano, mas não é tão utilizado, por exemplo, igual em escolas, em comunicações, né, quanto a gente escuta que é na Catalunha. Então, assim, morar aí, realmente a pessoa vai precisar aprender o catalão, né? Aqui tem uma regra que é bem clara. Você vai no mercado, a atendente fala, ela te aborda em catalão. Se você responder em castelhano, se você responder em espanhol, ela passa a falar com você em espanhol. Se você responder em catalão, ela passa a falar com você em catalão. Catalão é sempre a primeira opção, então. Sim. Nunca tivemos um problema do tipo... eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol, só vou falar com você em catalão. Nunca. E assim, quando a gente contratou uma pessoa e ele é catalão e tal, e eu falei para ele, fala em catalão comigo, que eu quero te entender, que a gente está mais próximo e tal. E ele começou a falar comigo em catalão. Então, assim, tem muitas palavras de português, tem muitas palavras de espanhol, tem muitas palavras de francês e tem muitas palavras de italiano. É uma salada. É uma salada bem mexida, assim, que o contexto você entende. Você não entende tudo que a pessoa está falando, mas o contexto você entende. Se você prestar, se você tiver, agora, eu falo, né, com os ouvidos abertos. Se você olhar assim, você fala, se você olhar para essa língua, você fala assim, o que é isso? Porque nem regra tem, sabe? Assim, é diferente da estrutura da Europa, assim, da estrutura latina, a formação da palavra. Então não tem regra, então é ele para ele. Não, esquece tudo que você aprendeu de regra, de... Então, para cada palavra tem a sua própria regra e tem a sua própria fonética e não pode usar em toda frase. Então, é assim, é desesperador porque você não sabe para que recorrer, sabe? Vou recorrer para a regra? Não tem regra. Entendi. E essa necessidade se aplica para arrumar trabalho, por exemplo? Acho que ela não está me ouvindo. Eu não sei se você conseguiu ouvir o que eu perguntei. Não. Essa regra assim do catalão, isso se aplica também assim na hora de conseguir trabalho, assim, é algo que é exigido, tem que falar o catalão além do castelhano ou como é que é? Algumas empresas assim, algumas empresas eles colocam que é imprescindível falar catalão. Tem empresas que é desejável falar catalão. E fui trabalhar em lugares que as pessoas se falavam em catalão, mas falavam em espanhol comigo. Então, assim,
assim, pelo que vocês falaram, eu imagino que se você for trabalhar num atendimento ao público, o catalão vai ser quase que obrigatório, por essa questão, igual você falou, o caixa do supermercado primeiro te atende em catalão, né? Depois do espanhol. Pela escola, pela formação, tudo, 75% da escola é em catalão. Tem depois os livros, os matérias, livros, tudo catalão. Depois tem 20% que 10% que é em espanhol e o restante é em inglês. Mas... Então, é como eles cresceram, né? Então, primeiro vem o catalão e que nem o meu filho, que está agora no P5, né? Aqui até o 5, depois ele vai para o primeiro aninho. É só catalão. Ele está sendo alfabetizado. Primeiro, né, digamos ali, a raizinha, a sementinha, é catalão e espanhol. Então, às vezes, ele está assistindo televisão, a gente já pegou ele, né, várias vezes assistindo em catalão, porque é onde que ele está sendo... O pensamento dele vai acabar sendo em catalão, né, a língua que a gente usa para pensar, né? Mas para que o catalão não seja uma barreira para você viver na Catalunha, tem que gostar. As crianças se relacionam em castelhano, as crianças se relacionam em espanhol. Uhum. As crianças, no parque, na maioria, elas falam em espanhol e estudam em catalão. Tá. Então, assim, puxa vida, eu vou mudar para Catalunha e tenho que aprender o catalão. Não tem a necessidade. A necessidade que você vai ter de aprender o catalão é que nem no caso da Fernanda, que foi fazer o curso de catalão para poder se relacionar com a escola. Porque assim, o grupo de WhatsApp é em catalão, os recados que a professora dá em catalão, os livros são em catalão. Então, assim, essa é a necessidade de você aprender. E é interessante porque a cultura local, ao lugar onde você vive, a cultura é da Catalunha. Então, não adianta você querer fugir disso. Quero morar aqui, isso. Mas eu odeio catalão. Procura Madrid. Mas assim, é uma barreira que não é necessário, porque assim, você pode conviver junto, assim, sabe? Não precisa entrar em você. Eu acho que você tem que utilizar, gente, das suas deficiências e daquilo que você não tem ainda como possibilidades. Então, eu fui aprender o catalão, então sempre que eu abordo, que eu chego numa farmácia e tal, para dar um bom dia, para falar só o comecinho, eu abordo em catalão. Porque a pessoa... Imagina você... Sabe quando no Brasil você tá andando lá na rua e o gringo fala assim, bom dia, tal, não sei o quê, e que você vê que ele tá se esforçando, que ele não tem a mínima ideia. Se você falar tudo bem ali, ele vai se jogar no chão. Mas se ele falou bom dia... Tudo bem, e você? Né? Tudo bem, e você? Mas Acabou. Você vai ficar feliz que ele tá tentando falar. Então, eu fui muito desse lado, assim. Eu aprendi as frases, sabe? Quero bom dia, tudo bem? Isso aqui. Aí eles falavam... E aí eu aprendi... Não, é um espetáculo aqui, porque para você falar bom dia para um catalão, é bom dia. Não, mas não é buenos dias. Não é buenos dias. É bom dia. Então é o nosso português. Então, assim, tipo... E aí ele fala, se fala catalão, aí eu já tenho a frase pronta. Não, eu não falo, mas estou na escola. Mas eles já... Aí você já abre inúmeras... As pessoas se tornam mais receptivas, né? Aí elas olham assim, nossa, um brasileiro falando, querendo falar catalão, então, né, porque tem isso, né? Eu odeio. Não, gente, odiar é só mais um trabalho. Vamos passar. Como eles têm muito essa questão do orgulho, né, catalão, então, para eles, se você está se esforçando para entrar na cultura deles, eu imagino que você já ganhe ponto com essas pessoas. Enfim. Suas fraquezas ganha muito, porque se você chega para um catalão e fala, puxa, como é que é feita essa comida que vocês comem aqui? Que até outro dia foi engraçado, né? Um parênteses. A gente foi saímos com os espanhóis para tomar um café, um chopinho no final da tarde, né? O chopinho no final da tarde e tal. Aí estávamos na mesa, veio uma porção de torresmo. Pra gente, que era torresmo. Sim, veio uma porção de torresmo. Eu falei, nossa, torresmo. Ficou emocionado. Experimentei creque, torresmo. Cara, tava em Minas.
Tava em Minas. Aí tá, como chama isso? Tá, isso aqui chama morro. Ah, que legal, morro. Ah, manda mais uma porção. Lá, e comemos o morro e tomamos cerveja, aquilo tava maravilhoso. Show de bola. Aí outro dia saímos, foi aniversário da filha deles e tal. Aí tava falando da receita do morro. Eu falei, escuta, que parte do porco é a barriga? Aí o cara falou, começou a dar risada, né? Não. Morro é a cara do porco. Então, mas é igual, gente, eu nem sabia mas aí eu falei que pra era. ela, eu falei, meu Deus do céu, Não, é uma eu nem delícia. sabia que parte que se eu comia barriga lá, pra mim era torresmo. Essa é uma cultura, isso é uma coisa que você acaba recebendo deles. Comer os calçotes, comer pé de porco com caracoles. Que é bem catalão isso. Que é uma coisa catalã. Isso. Então é isso. É a cultura, né? Aí, tanto da língua quanto dos costumes e as tradições, né? Tudo isso. As festas. Quer fazer a pergunta? Pode fazer. Aproveitando esse gancho, a gente acabou falando aí do catalão, para trabalho e tudo, né? A gente queria perguntar para vocês a questão do mercado de trabalho aí. A gente sabe que, assim, não tem como uma pessoa falar de todos os setores, né? Então, mas, assim, de uma maneira geral, a sensação que vocês têm aí com relação ao mercado de trabalho, como é que está, principalmente nesse momento, né, de recuperação, a economia vem dando sinais de recuperação, e também sobre as oportunidades para imigrantes, como que vocês veem isso na região que vocês moram? Olha, primeiro de tudo, esquece tudo que você aprendeu. Deixa lá no Brasil o seu cargo, principalmente assim, se você não vem por uma empresa. Mas eu também vi muitas pessoas que vieram pela empresa e depois aqui é outro mundo, aqui é você vai ter que se adaptar à cultura. E num momento que a gente escolheu que também não é o melhor momento do mundo, né? Nós viemos sem trabalho, sem contatos extraordinários. Sem QI, né? Sem QI, sem os QI Na lá. raça. Era na raça. Viemos na raça mesmo. Então, lógico que você precisa de planejamento, não vai chegar aqui. A gente se planejou para ter uma vida diferente, para poder ter, enquanto a gente está assim, semente, poder, né? Então, reduzimos custo e tudo mais. O mercado de trabalho aqui é igual a qualquer lugar do mundo. Nós somos imigrantes, nós viemos, nossas experiências, nossos conhecimentos são outros. Aí todo mundo falou assim, nossa, Fernanda, é super fácil para você, porque você fala línguas e tudo mais, né? Eu era assistente executiva lá no Brasil e já estava migrando para ser assistente virtual, então o mundo me ajudou aí a migrar para esse cenário, mas eu continuei sendo assistente virtual aqui para o Brasil. Eu não consegui mercado aqui, porque é um cargo que necessita de uma confiança, de laços que eu não tinha aqui, tá vendo? Então, assim, manja muito de tecnologia, tal, não sei o que, mas você tem que ver que aqui os princípios são diferentes, né? O Marcelo pode falar da área da cozinha. O Marcelo era chefe de cozinha lá no Brasil, né, chefe de cozinha, Então, eu vim do Brasil com chefe de cozinha no Brasil, pô, que legal. Trabalhei em hotel. Trabalhei em hotel. Falei, poxa, vou tentar um cargo de chefe de cozinha. Aí consegui uma indicação para essa área de gastronomia aqui, de culinária, de cozinha, né? Tem bastante oferta, mas para o verão. Para você ter um contrato contínuo na área de cozinha, é muito específico. Então, eu consegui entrar num trabalho como chefe de cozinha e o impacto foi, assim, absurdo, porque eu me vi dentro de uma cozinha tendo que administrar 3 paquistaneses e uma colombiana. Então, assim, esses paquistaneses falavam no dialeto deles, entre eles, eu não sabia se eles estavam falando bem ou mal, se eles estavam entendendo o que eu estava falando, porque recém-chegado aqui você não tem um espanhol muito claro, e eles tampouco também têm, né? Eu conseguia me relacionar mais com a
pessoa da Colômbia, mas essa parte, e ainda assim tem a adaptação da comida regional para o que você conhecia no Brasil. Então, assim, gente, esquece tudo, começa do zero, 9-7. Mercado de trabalho bem para quem já tem uma certa experiência. Então, aqui é você ter que voltar para a escola. Então, as oportunidades que a gente teve aqui, mais o Marcelo, que saiu, eu fiquei mais dedicada ao catalão, ao meu núcleo, né, que era assistência virtual e que era para o Brasil, mas aí tem o desafio que eu estou recebendo lá no Brasil e não está compensando trazer, então está ficando lá, a pessoa que está lá está ganhando bem, porque não, mas é um rendimento, se Deus, assim, né, ajudar aí os mercados econômicos, mais para frente a gente vai ter uma economia. Mas é isso, é bom aqui na região que a gente está, tem esse mercado de verão, mas tem polos industriais, tem empresas muito grandes e tudo mais. Aqui tem BASF, tem a BIC, tem uma série tem Repsol aqui, que são megas empresas que tem vizinho aqui, tem um polo petroquímico, e vizinho desse polo petroquímico tem o Porto de Tarragona. Então, assim, oportunidades de trabalho, por exemplo, para quem é um químico, para quem trabalhou na indústria química e tudo mais, eu não sei dizer. Talvez exista, entendeu? Agora... Mas nós conhecemos uma química que veio da Rússia, que trabalha na loja de vinhos. Ela é atendente de loja de vinhos, entendeu? E ela é química. E ela é química, super... E fala inglês, e fala espanhol, e fala russo. E assim, a abertura que tem aqui é pequena. Em contrapartida, nós temos amigos brasileiros que trabalham em uma empresa que uma loja virtual, né? Um armazém virtual enorme, atacadista, que vende lâmpada, coisa de jardinagem e tudo mais. Eles trabalham na área de contabilidade, na área contábil da empresa, então, mas eles estão aqui já faz 10 anos. Então, 20 anos. 20 anos. 20 anos, então assim... Não é no começo. Não é no começo. Entraram eles estão hoje onde a gente pretende estar futuramente, né? A gente está degrau por degrau, né? A gente está no começo. Degrau. Então, assim... Como eles falam aqui, pouco a pouco. Isso é... Em catalão. Que é pouco a pouco. É pouco a pouco. Então é isso. Fernanda, e o mercado da construção civil? Talvez não tanto aí na cidade onde vocês moram, mas vocês têm alguma informação de como está esse mercado em Barcelona? Não temos essa informação. O que eu vejo muito é que tem a oportunidade para iniciar. Eu vejo as chamadas de trabalho, pode iniciar, mas assim, muito sem registro, muito sem nómina, que paga por dia, e aí você tem que, eu acho que são escolhas, eu acho que pode ser uma boa tirada assim, e sem contrato, sem garantias, digamos assim. Porque aqui tem muitas garantias do trabalho e tal, então eu sempre vejo, sem experiência, pode começar amanhã, mas sem nómina, sem todos os benefícios. Mas eu acho que... Nesse mercado, pelo menos. Eu acho que, independente do que você vai fazer, se você vai trabalhar de repartidor, se você vai trabalhar de... Numa construção civil, que seja, qualquer coisa. Que seja. Eu acho que vale a pena você começar, por mais diferente que seja do que você fazia no Brasil, para você começar a se integrar na sociedade, começar a falar, a melhorar o idioma, e aí as coisas vão aparecendo oportunidades, vão aparecendo... Você conhece gente, né? Esse é o ponto de partida. Né? Exatamente. É a ponte. Você vai fazendo pontes. Eu fiz muito aqui com as mães da escola, então a gente tem todo... E aí você também deixa um espaço enorme para redescobrir, para ir lá para as gavetas e ver o que você fazia, que de repente você está guardado, né? Então eu gosto
muito da área de florais, de óleos essenciais e tudo mais. Então, eu também fui atrás de cursos aqui na Europa, né? Porque na pandemia tudo era EAD, mas sempre, sabe, além daquilo que eu fazia, o que mais, é sempre assim, o que mais eu posso fazer, né? Desenterrar novas habilidades, né? A gente sempre comenta isso, quem tá vindo já descobre aí um talento ou já começa a ter uma segunda, uma terceira opção, porque chegando aqui isso pode fazer uma diferença. Pode muito. Ou não, porque tudo aquilo que você talvez escolha em fazer estando no Brasil, pensando em vir para cá, não sirva para cá. Então, você tem... Esse é outro ponto importante. Levando em conta aqui, o mercado daqui. A gente sempre pesquisa aqui. Exatamente, foi o que eu fiz. Eu tinha expectativa, falei, putz, vai dar super certo. Vou abrir uma lanchonete, um barzinho, para fazer espetinho e chopp. Cara, os caras não consomem isso aqui. Para de ser louco. Pode ser legal, gostoso, maravilhoso pra gente, mas eles não consomem isso aqui. É outra cultura, é outro... Então, assim, tem que vir com a mente aberta para fazer mapear o que está acontecendo, para ver se você pode ou não pode executar o seu plano para... Entendeu? E aí esse mapa não é de um dia para a noite, então você tem, lógico, olhar o mercado de trabalho, mas principalmente falar assim, gente, isso aqui se encaixa, né? Porque eu fiz muitas entrevistas e fui até finais de processos seletivos, e aí você vê que você também se transforma, sabe? E aí você vai... Gente, isso daí acho que eu não quero mais fazer. Você fala, como assim? Não quero fazer. Mesmo que seja muito bom, mas é porque você pode fazer mais, você pode fazer diferente, e você pode fazer melhor, porque aqui se leva muito em consideração a qualidade de vida, que é o mercado de trabalho. Então, você vai assim, nossa, mas você vai escutar. Eu tenho certeza isso. Todo mundo que manda para a Espanha, né? Ai, que os espanhóis não trabalham muito, não gostam de trabalhar muito assim, e que aqui isso vai ser o seu diferencial, porque nós adoramos trabalhar desde a hora que levanta até a hora que dorme, em 3 empregos, se a gente vê a mulher e as crianças é lucro. Isso mesmo. Mas isso no Brasil. Você mudou. Você mudou de país. Aqui algumas coisas não são nem bem vistas por eles, né? Não são bem vistas. Então eu percebi assim, que, nossa, quando eu e o Marcelo fomos levar as crianças na escola, a gente foi, nossa, super bem recebidos aqui. Até no Brasil se sentia mal, né? Os dois estão em casa e tal, não sei o quê. Não, não! Então, esses dois aí, o que faz da vida, né? Que hora que trabalha esse povo, né? Não, então é isso. E a segurança disso para as crianças. Outro dia, a Alice, o ano passado, né? Ela falou, mãe, assim, quando tá perto da hora de ir embora, ai, me dá uma coisa assim no coração. Ela não sabia descrever, né? Porque você e o papai vão estar lá, sabe? Imagina quando, acho que nunca no Brasil a gente tinha essa possibilidade. Então, não é que eles trabalham menos, eles trabalham melhor e para aquilo que interessa, né? Exato. Então, eles têm a pausa deles para o almoço, eles param para comer. Eu achei isso o fim do mundo. Não, tipo, eu trabalhava comendo. Meu, vai na farmácia que eu tô precisando de água oxigenada para limpar, de acetona para limpar a unha, um exemplo. Aí tá bom, vamos lá, 2 horas da tarde, chega na farmácia, cara, tá fechada. A farmácia tá fechada, tudo. O material de construção tá fechado, a lotérica tá fechada. O ajuntamento tá fechado. O ajuntamento tá fechado, então só vai abrir a partir das 5 horas. Então você vai fecha só o mercado, né? Assim, dia, Carrefour, Mercadona fica aberto, mas o resto tá tudo fechado. Aqui, isso é uma das coisas que a gente mais gosta daqui, é exatamente isso, assim, esse estilo de vida, tipo, olha, precisa trabalhar, mas precisa respeitar. No Brasil é comum aquela pessoa se orgulhar e bater no peito, eu tô trabalhando há 5 anos sem tirar férias, aí o outro fala que tá há 7, aí o outro há 8. E aqui simplesmente vão te chamar de tonto se você falar que tá trabalhando tanto tempo sem
férias, você é só o tonto. Mesmo tudo isso para ter acesso, eles acham isso mesmo, você tonto, o quê? E aqui férias eu tiro e acabou. É sagrado, né? As pessoas se programam com muita antecedência, eles trabalham para tirar férias, não é para juntar dinheiro, não é para nada, é trabalhar para poder tirar férias. Aqui, como é uma zona turística, e eu tive a oportunidade de ter um convívio muito próximo com essa realidade, aqui os restaurantes, a gente teve um impacto muito grande devido à pandemia. Porque a gente veio em setembro, né? Em agosto. Agora, no princípio, comecinho de outubro, fecha tudo. Fecha tudo. E volta a abrir em março, abril. Então, a cidade volta a funcionar. E as pessoas que trabalham nesses lugares que voltam a funcionar de março até outubro, os caras eles têm que ganhar para o ano. E de outubro a março, os caras tiram férias. Vão disputar o inverno. Ou vão para Paris, ou vão para um lugar que seja mais quente. Aqui, então, assim, Brasil. Os caras ganham o suficiente para viver o ano. E aí, e desfrutar. É a palavra certíssima que ele falou. É o suficiente. Da onde nós tiramos a ideia que a gente precisa ganhar muito? Isso foi incutido na gente. Gente, mesmo com o meu salário, eu acho quando que é o aumento? Quando que é a rescisão do sindicato? Eu preciso ganhar mais. Gente, quem pôs isso? A gente está esperando um aumento para já fazer aquela troca do carro, para reformar a casa. Para gastar mais. Então, para gastar mais. Mindset, aqui eles precisam gastar o suficiente. Pô, mas se o cara fosse... A gente já pegou várias vezes, né? Com o mindset ao contrário. Ai, se o cara tivesse aberto agora, ó, estaria ganhando muito mais. Pra quê? Não, sem falar no dia que eles colocam os cartazes lá, fechado para o descanso. Aí você fala, gente, ele podia estar ganhando dinheiro. Tem um bar do lado de casa que em pleno domingo tá escrito lá, fechado para descanso. Um bar, aí você fala, o dia que ele mais ia faturar na semana, ele fecha, mas com que ele fatura de segunda a sábado, tá bom. Exatamente. Quando você faz essa pergunta, para quê? Para gastar mais? Porque você trabalha mais para gastar mais. Então, quando você não tem muito que, sabe, tudo tão acessível, tem que também mudar esse mindset. Você não vai ganhar o que você ganha no Brasil. Porque você não vai precisar. E o fato de você ganhar mais não vai... te colocar... Socialmente falando, né, de colocação, o fato de você ganhar mais, você não vai estar numa posição melhor da sociedade. Aliás, aqui você vai ser um pouquinho discriminado, porque a maioria vive na classe média, a maioria vive no meio. Então você não vê o paupérrimo, é muito raro você ver uma pessoa paupérrima, e é muito raro você ver uma pessoa ostentando. Então, assim, o que a gente estava conversando, você vê um atendente de posto de gasolina com um A7, com um Audi, ou com uma BMW. E isso não faz dele rico. E não faz dele rico, entendeu? Ele é um atendente e tem uma BMW. Então, é normal. A gente percebe isso, né? Uma grande faixa onde as pessoas são mais ou menos ali iguais, e uma faixa acima, que é o nível aí, sei lá, jogador de futebol, que aí também não é do nosso convívio, né? Que são aqueles mega empresários que moram nos condomínios fechados. Esse é vamos dizer assim, uma parte. Mas saindo daí para baixo, você vê que as pessoas estão mais ou menos niveladas, né? Então, assim, ter um carro melhor não te faz diferente, ter o último celular, né? Igual a gente comentou, não te faz diferente, porque isso é algo que todo mundo tem acesso, né? Então, essa igualdade é legal e, no meu ponto de vista, assim, permite até que as pessoas se dediquem a fazer, talvez, algo que goste. Porque no Brasil, às vezes, a pessoa acaba fazendo uma faculdade, dá um salto muito grande no salário, né? E aí vai para aquela área e nem é o que gosta. E aqui esse salto, às vezes é 500 euros a mais de salto. E a pessoa fala, não, eu vou ficar aqui com o que eu gosto, porque já me permite ter tudo que eu quero, ter um carro legal, ter uma casa, fazer uma viagem,
A pessoa não precisa se meter em algo que ela não gosta só para ganhar mais dinheiro, né? É o que mais acontece com a gente, né? A gente faz o que é preciso lá no Brasil para sobreviver. Aqui a gente faz o que a gente pode. E a gente pode bem mais, com um pouco menos, né? Então. E, bom, passando por uma outra pergunta aqui. Assim, das expectativas que vocês tinham, né? Nesse um ano e pouquinho que vocês estão morando aqui, a Espanha cumpre, superou as expectativas, está dentro do que vocês esperavam, ou talvez não atingiu, né, as expectativas? Como que é essa questão, assim, com relação à expectativa que vocês tinham? Fazendo uma análise, assim, depois de eu fiz essa análise, nós fizemos essa análise muito agora nesse primeiro ano, né? Que fez o 365, que a gente falou, é o primeiro ano, né? E aí nós nos colocamos bem como se estivesse nascendo mesmo. Fizemos uma reunião, né? Sentamos, avaliamos. Vamos avaliar. Porque somos crianças de um ano, tá? Aprendendo a andar, a falar, a ir lá e voltar, e cair, tropeçar, ir no lugar errado. Tivemos a fase que a gente fala, gente, a gente desaprendeu tudo, porque tá muito difícil da gente conseguir as coisas, é possível. Eu falei para ele, eu emburreci, eu nunca vou poder ser nada aqui, porque eu não entendo. Isso do emburrecer, a gente conversou isso esses dias também. Fala, gente, parece que aconteceu. O que aconteceu comigo, ainda mais eu, né? Eu sabia sair de cada situação. O Marcelo, chefe de cozinha, ele falava, foi no supermercado, não sabia o nome de tempero, e a gente, e aí a gente se foi nesse lugar, né? Então a gente se colocou nos lugares de crianças, né? Crianças com um ano. E aí, com um ano, o que você já aprendeu? Então, a gente fez assim, é uma conta, gente. E aí depende, é muito pessoal. O que pesa mais para cada um? Pesa para mim ter um puta trabalho, ter um puta título, a minha carreira. Para outras pessoas, pesa mais onde morar, porque eu morava num lugar assim, e agora moro assado. Outras pessoas, a conta é as crianças e tudo mais. Então, a gente colocou o peso nas coisas que eram mais importantes para a gente. Então, vinha as crianças, essa adaptação, que era primordial, que tinha o peso da nossa, de 60%. Que superou nossas... Que superou de longe. Então, tudo aquilo aí que a gente atingiu, que não foi que não foi maravilhoso, que não conseguimos, por exemplo, que nem sei se a gente veio com essa ideia de conseguir se recolocar e tudo mais, mas que não aconteceu na proporção que a gente queria, se isso foi bom, se foi ruim, então a gente não deu uma nota baixa, porque era o que a gente podia, e a gente podia ter sofrido muito mais se a gente tivesse alcançado aquilo. Então, a expectativa do clima, que a gente ficou aqui com medo enorme do inverno. Eu mandei as crianças com roupa de neve, aí a professora falou assim, olha, não precisa, tem calefação aqui. Gente do céu. A foto das crianças é a mais engraçada, dá para saber quem é os dois brasileiros. Parece o bonequinho da piscina. Então, era isso. E tem uma coisa que a Fernanda, outro dia a gente estava conversando, a Fernanda falou para mim, é da projeção de vida que você tem, sua vida profissional, né? Que, querendo ou não, são raras exceções que é uma ascendente sempre. Então você faz uma curva. Não tem nem exceção. Tem uma hora que conquista. Ou você se estabiliza, ou você começa a descer, né? E você, dentro dessa curva, você está fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, na mesma empresa, na mesma cidade, com o sonho de um dia tirar férias e ir passar um verão na Europa. Então, o que a gente pensa? Que a gente deu um salto... Nessa curva. A gente saiu do ápice, ela estava no ápice da carreira dela, eu no ápice da minha carreira. A gente pegou e deu um salto. Que salto? Um salto para o início de uma curva na Europa, que é o topo de uma curva no Brasil. De falar, eu vou tirar um verão, vou para viver na Europa, vou passar um tempo na Europa, vou
desfrutar da Europa. Então, isso daí faz olhar dessa maneira, faz com que a gente comece a ver que você não foi para trás. Não tem como. Você reiniciou. Você salvou, você reiniciou. Uma curva. E você reiniciou para cima. Porque, né, aqui é país de primeiro mundo, é outra cultura, é outro... Então, assim, a expectativa nem tem como ser superada, porque a expectativa agora é outra. Então, você mudou, você reiniciou a sua vida. Então, a gente faz sempre essa conta e ela é tão positiva porque ela reiniciou, é outro caminho, é outro critério de avaliação. As pessoas que poderiam fazer a gente olhar para trás e falar quem mandou a gente saltar, eram as crianças, se elas tivessem sofrimento ou não adaptada. Então, como elas estão, né, vamos confessar, bem à frente da gente, porque as crianças estão voando já, e longe, já estão indo viajar, e já estão super assim. Então, cara, isso só faz com que a gente tenha certeza que superou e foi maravilhoso. Apesar de ter que reaprender, a gente comparou essa mudança do Brasil para cá a uma gestação. Eu falei para ele. Então a gente passou aí 9 meses na bolha. Porque tava pandemia. Gestando. Estamos na bolha. E o que a gente aproveitou dessa bolha? A gente foi se desenvolvendo. Fizemos curso de espanhol, fiz curso de catalão. Como a gente não podia viajar, deu a oportunidade de a gente conhecer a região aqui, saber o que tinha e o que não tinha. E aí, fizemos 9 meses e nascemos. Banguelo, careca e sem saber falar. Eu nasci no cabelo. Onde? Aquelas crianças que nascem com o cabelo estranho. Não, o cabelo foi super bom. Eu nasci carequinha, eu não tenho dúvida. Aí a gente, como com 9 meses, a gente começou a respirar o ar daqui, a realmente entender o que é o ar daqui, o que são as coisas daqui. E agora, com 1 ano, que a gente já está comendo papinha, está começando a andar sem a ajuda dos pais, a dar risada, achar as coisas engraçadas, a entender o que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, é um renascimento. É um reset. É um renascimento. É um reset então, de as expectativas foram superadas dentro de crianças de 1 ano. E ter que instalar aplicativos diferentes. Upload. Poxa, muito legal ouvir isso, assim, bastante coisa do que vocês falaram encaixa pra gente também, sabe? Coisa que a gente também aqui faz a mesma comparação de criança, né? E às vezes tem dia que a coisa sai do controle, a gente fica meio que frustrado com algumas coisas que acontecem, sabe? E aí a gente senta, conversa, aí o que tá bem, chora e fala, olha, a gente é criança, e aí sempre tá dando esse apoio e fazendo bem isso. A gente está começando. Vocês, com 1 ano, em plena pandemia, mudando para cá, num cenário que ninguém podia prever, e a gente com 2 também aí engatinhando, sabe? Vendo tudo isso, é muito legal trocar e ver que, assim, que não é diferente, né? Do que é pra gente. Saber que tá tudo dentro do normal, tá tudo bem, né? E provavelmente quem tá assistindo a gente também vai passar pela mesma situação. É legal já ir se preparando para essa situação, porque é bem isso, a gente nasce de novo. E agora, assim, só para concluir, assim, uma dica, algo que você acha importante para quem está planejando fazer essa mudança, o que você diria para essas pessoas, para que esse processo seja o mais tranquilo possível? Venham como crianças. Eu acho que... isso mesmo, venham como pessoas para aprender, como crianças, sem pré-julgamentos, escutem bastante histórias, mas coloquem elas no devidos lugares. Elas não vão ser suas histórias. Para criança a gente não lê um monte de livro, eles ficam achando ali que aquilo é a realidade, mas é só uma história. Então é muito importante isso, e tá muito aberto a aprender e reaprender.
Então, alfabetizada, né? Eu sou bacharel em relações internacionais, doutora, nada. Eu tô aprendendo a ler e escrever agora, em espanhol agora, e sou... Na mesma série que a filha, né? Na mesma série que a filha, e já sou alfabetizada. Semi. Não, Semi. porque ainda falta 2, né? Já sabe assinar o nome em catalão. Então, é bem isso, né, amor? Eu acho que a principal dica é venham reaprender, venham reiniciar. Uma dica muito importante também, que a gente fez esse setup de que se você vai mudar para lá, se você vai sair do seu país, vai mudar para um país novo, venha com a vontade de ficar, não a vontade de voltar. Porque se você vir para cá com a vontade de voltar, a frustração vai ser o dobro da intensidade. Porque tudo do Brasil é melhor, tudo lá é diferente, tudo lá é muito bom. Então você não vai olhar nada aqui com bons olhos. Então, assim, não venha para cá com a expectativa ou com a vontade de voltar. Venha aqui com a vontade de viver, vontade de aprender, a vontade de andar aqui e... puxa, tem família, eu tenho minhas filhas, tenho neto que ficou no Brasil, ela tem a mãe dela, sobrinhas e tal. Pô, a vontade de estar com eles, de abraçar eles, de estar com convívio diário com eles, é absurdamente grande. Mas graças a Deus hoje a gente tem a facilidade de ter recursos para poder se ver, para poder se falar, que ameniza um pouco essa saudade. Essas saudades, né? Longe de um abraço, longe de um beijo, longe de um colo. Dos amigos também, que a gente deixamos para trás e assim, deixamos para trás não. A gente amiga que é amigo vem do coração, né? Com a experiência de a gente se reencontrar, de se abraçar como das famílias também, mas não com a vontade de, putz, vou voltar. Então esse é um ponto que eu acho extremamente importante, é você... Defina vir. Venha e fique. Não venha com vontade de voltar. Se tiver que voltar um dia, a gente vai voltar. Claro, se tiver que ir para outro lugar, porque isso também é legal aqui, pode ser só um ponto de parada. A gente pode, de repente, daqui conhecer um outro lugar e a gente ir para outro lugar, né? Quem falou que a gente tinha que crescer e nascer e morrer no mesmo lugar? A gente quebra essa barreira. E agora a gente pode... A gente sai do Brasil, a gente muda essa chave, assim, né? De tipo, não tenho raiz aqui. Se precisar sair daqui para outro lugar, for trazer mais qualidade de vida, for ajudar a gente a atingir os objetivos, a gente vai, acho que muito mais fácil do que essa primeira mudança, né? Claro, é daqui sempre para melhor, é o que eu falo para o Marcelo, daqui é sempre para melhor, não tem essa. E se nós voltarmos para o Brasil, as pessoas que ele fala muito disso, se um dia as pessoas que falam, né, de voltar e tudo mais, que vem com esse, se vou ficar 3 anos porque eu vou voltar, porque minha família, esquece, você também não vai voltar a mesma pessoa. É um renascimento, você vai renascer. Sim, você vai voltar para o seu lugar, mas você não vai ser do mesmo tamanho, né? Aqui... Talvez você não vai se identificar nem lá mais. Exatamente. Chegando lá, você já não se sinta pertencente àquele local, né? Ser imigrante é isso, é não pertencer mais a nenhum lugar. Por um lado, você pode achar, nossa, isso é triste, mas pertencer a todos. Então, isso é muito bom também. E a gente abre, né? A gente teve uma experiência, apesar de ser curta, mas a gente teve uma experiência, ficou 1 mês na Califórnia. Conhecendo, morando no mercado, comprando, com uma criança de 2 anos e meio e tal. E a gente voltou para o Brasil, quando a gente voltou para o Brasil, a gente recebeu um impacto absurdo. Inclusive, teve um vídeo que viralizou de um cara falando ele está dirigindo um carro e falando das coisas que a gente vivencia, com a experiência que a gente tem fora, e quando volta a gente fala, puxa, isso daqui podia ter o que tem lá fora e não tem. Então isso faz você repensar um monte de coisa. Então, acho que esse é o principal. E, assim, para nós brasileiros, é assim, eu sempre também já escutei, vocês também já devem ter escutado, olha, não se une com brasileiro, porque vai falar muito português, e não sei o quê.
Gente, para com isso. A gente está fora de casa, é super importante a gente ter similares, mas claro que não se fecha no núcleo, senão você vai ficar naquele núcleo. Abre, insere. Então, é assim, aqui, por exemplo, aqui, pelo menos em casa, a gente proíbe falar mal do Brasil. Aqui a gente torce muito para que tudo dê certo e que a gente sente no coração que a gente, quando vê tanta coisa boa aqui, que a gente morava num país que tinha total condição de ser até melhor que aqui. Então a gente prepara muito nossos filhos para que, se um dia eles puderem fazer alguma coisa pelo Brasil e que seja similar, vai ser uma honra para a gente poder ajudar a nossa terra. Então é muito assim, você honrada onde você veio, privilégio de não fomos escolhidos para nascer lá à toa, e temos agora o privilégio de conhecer uma outra cultura. Então é muito com essa dica, sabe? De você honrar que você tem e pegar outra mochila e ir colocando uma outra mochila de experiências, mais né? Um detalhezinho que a gente fala para os nossos filhos, né? É não falar que isso aqui é ruim, isso aqui é melhor. Não, é diferente. É diferente. Não tem melhor, não tem pior. É diferente. Então essa que é isso. Eu sempre falo isso conforta a gente. Isso conforta e tem todo um contexto por trás para simplesmente analisar entre bom e melhor, né? A gente precisa colocar todo o contexto aí nas coisas. Então é isso, gente. Não, foi muito bom bater esse papo com vocês. A gente tem certeza que isso vai ser de grande valor, assim, esse bate-papo vai ser de grande valor para as pessoas que estão pensando aí, que estão analisando, enfim, precisam amadurecer alguns pontos. Eu acho que foi uma conversa bacana, né? Muito bom para eles, para nós também, essa troca entre nós que estamos passando aí por situações semelhantes também. Para nós, muito bom. Vocês são pessoas assim, transmitem uma energia muito boa. Foi muito bacana para nós conhecermos vocês, bater esse papo. Igual. Vocês também. Lá em contato, hein? Agora que eu tenho seu telefone, já tá sempre aí, ó. Olha aí, eu já tô sentindo que a primeira cidade que vocês vão fazer um vídeo ao vivo vai ser por aqui. Que aí vocês já vão ter uma ponte aqui para conhecer a gente. Tá bom? Você pode considerar que sim, que a gente vai sim, viu? E vocês também, vindo aqui para Madrid, avisa, por favor, e a gente vai mantendo contato, porque é isso, não é, fuja dos brasileiros, não, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto. A gente pensa exatamente o contrário, sabe? De que a gente precisa estar unido. Eu já trabalhei em diversos locais aqui, em todos os locais tinha uma nacionalidade que predominava, porque um ia ajudando ele, um ajudando o outro, e o único que eu nunca encontrei foi brasileiro. Sabe? Então, tipo assim, sempre... Então, assim, a gente precisa estar mais unido, sabe? Não, se a gente não falar bem da gente, quem vai falar? Para com isso. Que brasileiro é... Não. Eu sempre falo, gente, encontrar outro tipo de brasileiro, sabe? Que estamos aqui, todo mundo para aprender. Também, a partir do momento que você generaliza falando que brasileiro não é boa companhia, você está falando mal de você mesma, né? Porque você vai dizer que só você Eu sou a única boa, hein? Só a única. É a mesma coisa que você falar mal da sua faculdade, né? Fala, puta, minha escola é uma merda. Cara, você não pode falar isso, porque se o mercado ficar sabendo disso, ver o diploma que você estudou na faculdade do Zé, falar que a faculdade do Zé é uma merda, você não vai ser empregado. É uma coisa que você fala agora, putz, eu vim do Brasil, o brasileiro é isso. E, cara, não é. A gente conhece gente no Brasil de grandíssimo valor, sabe? É maravilhoso. Lugares e comidas e sabores e cheiros e tudo mais que são maravilhosos. Exatamente. Então, assim, como a gente acha coisas aqui, lugares maravilhosos, com cheiro maravilhoso, então, assim, é o diferente. Putz, lá é lá, aqui é aqui. Com suas diferenças, com suas belezas, com suas qualidades e com seus defeitos. É isso aí. Perfeito. Pessoal, agradecemos muito vocês, muito obrigado mesmo por estarem no tempo de vocês. Foi um prazer ter essa conversa aqui com vocês. Prazer. Boa sorte para vocês aí, estamos aqui para tudo. Tamo junto. Obrigado. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto a gente gostou.
Até para nós que já estamos aqui, assim como nós falamos aí para Fernanda, foi algo que serviu muito para nós, foi algo confortante e espero que tenha sido da mesma forma para vocês. E para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, são 2 vídeos toda semana com algum conteúdo que vai te ajudar no seu planejamento e na sua preparação para morar aqui na Espanha. Muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.